Sabe, pequenas coisinhas que vão acontecendo durante o preparo do casamento e até próximo dele que podem te gerar estresse? Pois é, eu queria falar um pouquinho disso com vocês hoje. Olá, muito prazer para quem não me conhece. Quem me conhece está aqui no meu canal, sabe que eu sou Sara Castro, eu sou assessora de casamento, estou há 10 anos especializada em mini wedding, esse formato de casamento tão gostoso, tão pequenininho e tão cheio de detalhes. E hoje eu resolvi conversar com vocês porque eu sempre observo as minhas noivas durante o decorrer do processo de casamento e quando vai chegando perto dele, e eu sei que existem erros, coisinhas que podem ser evitadas, que podem trazer muito estresse e sabotar o seu dia. Que coisas são essas? Na verdade, a gente podia falar num monte delas, né? E a primeira que eu vou falar para vocês aqui é a falta de planejamento. A falta de planejamento do casamento é um sabotador. Como assim, né? Como que eu vou fazer uma coisa sem planejar? É aquele planejamento que não é feito detalhadamente, sabe? Que não é feito de uma maneira minuciosa, que pode te levar a um patamar de segurança, que vai deixando rebarbinhas para trás. Isso é um fator que pode te gerar estresse. Lá na frente, coisas que você deixou de ver podem vir em uma outra dimensão, de uma outra forma, e você falar, meu Deus, o que que eu faço? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu resolvi casar em lugar aberto. E eu acho, pela previsão do tempo e pela estação do ano, que vai dar tudo certo. Eu vou conseguir casar e vai ser ótimo. Vai dar tudo certo e eu vou pedir a Deus que não chova e que não tenha problema nenhum. E eu falo, bom, para que plano B? Para que um lugar coberto? Eu tenho certeza que o meu dia não vai chover. E isso pode te gerar um estresse. Mesmo inconscientemente, você pode ficar com aquele friozinho na barriga o tempo todo, achando que lá próximo do teu dia pode ser que um tempo mude e que alguma coisa aconteça. E não é necessário isso, né? Você pode muito bem fazer um planejamento bem feito para um plano B. Isso é um fator que vai gerar estresse para você se você não lidar com ele desde o começo. E assim, gente, tem tanta coisinha que vai acontecendo no decorrer do casamento, coisas que você deixa de poder ver que são necessárias, detalhes que você nem imagina que precisaria, principalmente para você que está fazendo seu casamento sozinho. Isso é muito complicado, porque são tantos detalhezinhos que tem que você pode se perder no processo todo do casamento aí, e lá na frente, quando você for descobrir, já está muito perto do casamento e você pode ficar desesperado. Eu não sei se você sabe, eu criei um curso, chama Casa Comigo. Esse curso é um curso bem bacana, completo, maravilhoso, que eu preparei com muito carinho para vocês que não têm assessor ou que gostariam de estar colocando a mão na massa. Se você ainda não viu meu curso, é um momento muito bacana de você estar vendo se você está nesse processo aí, porque nesse curso eu ensino exatamente como planejar o seu casamento de forma que não vá ter problemas lá no futuro. Quais são os pontos nevrálgicos? Quais são os pontos que podem trazer problema para mim na estrutura do casamento? Então eu vou deixar aqui para baixo para vocês o link deles, para você que não conheceu ainda ir lá e conhecer. Bom, mas são muitas outras coisas que podem acontecer nesse processo de casamento. Vou te dar um outro exemplo, tá? Sabe aquela história de eu querer transformar o meu corpo naquilo que ele não é? As meninas que estão aí nesse processo vão entender o que eu tô falando. Então eu tô achando que eu tô um pouco fora do peso e eu resolvo fazer dieta. E eu começo a perseguir essa história da dieta porque eu quero entrar em determinado vestido. E eu compro um vestido do tamanho menor e aí eu falo, bom, eu vou entrar nesse vestido de qualquer jeito, eu quero ficar magrinha, eu quero um modelo que apareça a minha silhueta. Isso gera um estresse em você. Não é um momento pré-casamento de você mudar, né, o seu corpo. Você pode mudar os seus hábitos alimentares para ser uma pessoa mais saudável, mas não com o objetivo de entrar num manequim menor que o teu, ou se você é muito magrinha, querer engordar para ficar mais cheinha. Não é esse momento, não é uma coisa legal. O processo de casamento já requer muito de você. Então você entrando numa coisa dessa é um barco furado. Você vai se estressar. E olha, já vi muitas histórias, tá? Gente que comprou vestido menor que o seu tamanho, que chegou no dia e não conseguiu entrar no vestido. Eu tenho até casos que eu costumo contar nos meus causos de assessora para quem me segue, que eu falo sobre isso, da noiva que não entrava no vestido e era um desespero, porque a pessoa cria um ideal na cabeça dela
inatingível. Está gostando do nosso conteúdo aqui? Semanalmente eu tenho trazido para vocês coisas bastante relevantes para o universo do casamento, não só para o mini-wed, para você que é noivo em geral, tem muita coisa que você pode aproveitar mesmo não fazendo parte do mini-wedding, né? Porque são coisas que dizem respeito a todas as noivas. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveita, se inscreve, dá seu like, compartilha os nossos vídeos para o nosso canal estar crescendo cada vez mais. Vai ser sempre um prazer estar trazendo conteúdos interessantes para vocês. Inclusive, sobre essa situação de trazer estresse, de gerar ansiedade, se você está passando por algum momento aí que de alguma forma eu pudesse te ajudar, comenta aqui embaixo, que daí a gente pode dar dicas a respeito do que está acontecendo com você. Outra coisa, meninas e meninos, é deixar as pessoas se meterem naquilo que vocês estão fazendo. Esse momento é um momento que diz respeito ao casal, à escolha do casal. Então, papai e mamãe, que adoram dar pitaco, que querem transformar o casamento dos filhos no sonho pessoal deles, tem que ter cuidado, né? É um momento do casal. Então, eu vejo muito isso, gente pitacando, falando, será que não seria melhor assim, assado? Isso acaba gerando um estresse na noiva muito grande, né? Madrinhas que chegam e falam, ai, mas você não tá nervosa? Você não tá nervosa? Ai, porque quando eu casei eu fiquei tão nervosa. Gente, por favor, sabe a história de quando você fica grávida e vai ter um neném? Sempre tem alguém para contar um parto horroroso para você e que vai te deixar ansiosa. É mais ou menos isso. Guarda a tua historieta para você. A tua ansiedade que foi tua já passou. É o momento dessa noiva, desse noivo. Deixa ele viver esse momento na plenitude para eles. Não dá pitaco, né? É muito chato você ficar comparando situações. Sabe aquela história? Ai, porque no dia do meu casamento eu não comi. Porque eu só cumprimentava as pessoas sem saber o que está acontecendo do outro lado, né? A noiva e o noivo que optaram por mini-wedding não vão ter esse problema, né? Que é um problema típico de casamento grande. Mas aí o que acontece? Você pega o seu problema e começa a falar na cabeça da noiva e fica ansiosa. As noivas falam para mim, Sara, nossa, estão me apurrinhando a paciência com essas questões. Eu falo, não ouça, né? Então, aprenda a não ouvir. E você que é mamãe, papai, cunhada, amiga, madrinha, toma cuidado com comentários para não estressar o outro do outro lado, né? Isso é uma coisa muito chata. Outra coisa, meninas, sejam seguras daquilo que vocês querem para você como beleza pessoal. Sabe uma coisa que gera muito estresse? Ficar ouvindo comentários a respeito da sua beleza. Ai, mas se eu fosse você, faria o cabelo dessa maneira. Se eu fosse você, não usaria esse batom não combina. Nossa, você vai casar com essa cor de unha? Ai, esse sapato não combina. Olha, com muita educação e gentileza, vocês têm que aprender a falar, olha, por favor, essas decisões dizem respeito a mim, não ouçam isso, porque eu vejo, às vezes as meninas vão para teste de cabelo e maquiagem, fazem seu teste, ficam super felizes, plenas, mostram a foto para alguma madrinha querida e ela coloca um monte de defeito. Nossa, mas esse cabelo não combinou com você, essa cor de batom. Meu Deus do céu, aprendam a não ouvir opiniões alheias, principalmente opiniões que te deixam para baixo, que te derrubam, que não é legal. E olha, gente, eu tenho, ao longo desses anos todos, né, conversado muito com as noivas que estão nesse processo de casamento e que precisam desse apoio, né, desse suporte, que elas não sabem para onde ir, o que elas vão fazer. Inclusive, eu tenho um guia grátis, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que está nesse processo, que pode ser bem interessante de você ler e entender como é que funciona esse processo todo. E essas etapas de criação que você tem do seu casamento, da formatação dele, diz respeito ao casal. Então, sejam seguros naquilo que vocês estão fazendo para não gerar estresse desnecessário e chegar no dia do casamento, você tá tão triste, tão chateada, tão estressada com comentários que você já vai magoada para o seu grande dia. Puxa, que pena, né? Deveria ser uma coisa gostosa e tem que ser uma coisa gostosa. Aliás, eu tenho um vídeo bem bacana, que eu vou deixar recomendado aqui embaixo para vocês, que falam 5 erros que podem estragar um casamento elegante. E talvez esse vídeo sirva para você ampliar um pouquinho o seu horizonte a respeito daquilo que a gente está falando. Um grande abraço.